Graça e paz. Trazendo então mais um videozinho da série. E hoje nós falaremos sobre os versículos de 8 a 15 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Nesses estudos nós falamos sobre o perfil do verdadeiro cristão, olhando para a vida do apóstolo Paulo. Nós conseguimos olhar através do apóstolo e observar o seu coração, como ele amava aqueles irmãos mesmo sem conhecê-los, como ele amava a obra de Deus e tudo aquilo que Deus vinha realizando no mundo, mesmo ele sendo uma pequena parte disso. Então, nesse estudo nós observamos 10 características que todo cristão deve ter. E é claro, nós não iremos expor os versículos nesse vídeo, mas eu convido a vocês, após nós tratarmos essas 10 características, a lerem a Bíblia, os versículos de 8 a 15 do capítulo 1 de Romanos, e tentarem identificar no apóstolo Paulo essas características que nós iremos tratar hoje. E após fazer isso, olhar para si mesmo e fazer uma autoanálise e ver o que está nos faltando. Será que existe alguma dessas características que nós precisamos desenvolver mais? Será que existe alguma delas que nós não estamos fazendo? Ou será que existe alguma delas que nós estamos fazendo e fazendo de modo errado? Esse é o aprendizado que nós teremos hoje, tá bom? Então, o tema do estudo foi como é o coração de um homem temente a Deus e completamente dedicado ao Evangelho. E a primeira grande característica que nós tratamos nesse estudo é ser grato a Deus por outras vidas. O apóstolo Paulo era um homem que dizia sempre em suas cartas: dou graça ao meu Deus pela vida de vocês, pela vida daqueles irmãos daquela igreja. Então, quando eu olho para o apóstolo Paulo e olho para a minha vida, eu fico pensando: será que eu consigo ser grato a Deus pela vida dos outros, pela vida de irmãos, pela obra de Deus? Porque é um pouco difícil, às vezes nós não somos gratos nem por aquilo que Deus faz por nós, né? Então quem dirá nós sermos gratos pela vida dos outros? Mas fica o aprendizado. O apóstolo Paulo era um homem que, por incrível que pareça, ele era mais grato a Deus por aquilo que Deus fazia na vida dos outros do que por si próprio, porque ele se conhecia muito bem. Então essa foi a primeira grande característica. A segunda grande característica é intimidade. O verdadeiro cristão tem a necessidade de ter intimidade com Deus. Paulo dizia sempre o meu Deus. Ele tinha um senso de pertencimento muito grande. Mas esse senso de pertencimento não significa que Deus era de Paulo como se fosse um objeto para Paulo. Mas era um senso de pertencimento de Paulo para Deus. Paulo entendia que ele pertencia a Deus. E essa intimidade, esse pertencimento, para nós hoje, a forma como a fé tem sido tratada é um pouco difícil. Nós temos uma fé muito rasa hoje em dia. Nós vemos cristãos que vão no culto apenas no domingo e durante a semana não se relacionam com Deus, não buscam a Deus, não oram, não leem a palavra. Então fica só com aquela ministração do final de semana e na segunda-feira age como nada tivesse acontecido. Então muito nos falta dessa intimidade. É necessário que nós busquemos a Deus todos os dias de nossa vida, para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Deus. A terceira grande característica do verdadeiro cristão é servir a Deus em espírito. Como assim servir a Deus em espírito? Servir a Deus em espírito, em primeiro lugar, é servir a Deus do jeito dele. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é necessário que nós adoremos a Deus da forma dele, que a gente venha a servir a Deus como ele deseja. Entende? É um coração devotado a Deus, é uma devoção de coração. E o problema maior de servir a Deus do jeito dele é que o nosso orgulho às vezes não permite. Nós queremos servir a Deus, nós queremos fazer a obra de Deus, mas é quando der tempo, quando nós pudermos, se der para encaixar na nossa rotina. Mas a gente precisa estar na igreja todo sábado às 7 horas da manhã. Mas é muito cedo, eu preciso dormir. Então a gente às vezes acaba colocando a nossa rotina antes da vontade de Deus. Então nós temos dificuldades de servir a Deus em espírito porque nós não priorizamos a vontade de Deus. Muitas vezes nós priorizamos os nossos desejos e a nossa rotina. Precisamos buscar servir a Deus em espírito. Bom, lembrando que um levantar de mãos sem um coração prostrado na presença de Deus não tem valor.
Então, se a pessoa levanta a mão, se a pessoa exteriormente age de uma forma, mas o seu coração não é entregue à vontade de Deus, isso realmente não tem valor para Deus. Bom? Quarta grande característica é quando Paulo diz assim, que Deus me é testemunha. Então Paulo está jurando, é como se ele jurasse por Deus, mais ou menos, né? É como se ele dissesse assim, a minha palavra ela é validada por Deus, porque Deus sabe que no íntimo do meu coração o que eu estou falando é verdade. E fica o aprendizado para nós de que não há escondido para Deus. Deus enxerga lá no fundo do nosso coração. Deus enxerga as nossas motivações, Deus enxerga os nossos reais motivos de fazer as coisas. Então, é necessário que a gente compreenda que no escondido, Deus vê também. Então, assim como um levantar de mãos sem um coração prostrado na presença de Deus, um dizer sim com os lábios, sem o coração concordar com isso, enquanto o coração diz não, também não tem valor para Deus. Jesus vai dizer assim em Mateus 15:18, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É nesse sentido que a gente precisa entender que Deus está nos observando o tempo todo. A quinta grande característica do verdadeiro cristão é que ele ora por aqueles que ele não conhece, o que também se torna uma coisa difícil por nós. Para nós, porque eu creio que muitos de nós não oremos tanto quanto deveríamos, e quando nós oramos, ainda assim nós acabamos orando de forma egoísta. Oramos por nós, para nós, e quando oramos. Então, se nós não oramos por nós, como nós iremos orar por outros? Então é necessário que a gente desenvolva uma vida de oração com Deus, para que a gente possa pedir a Deus pelos outros, pelos missionários no campo, pelos irmãos que passam necessidade, pelos irmãos que precisam de socorro, de ajuda, e por aquelas almas que ainda não foram alcançadas. Mas nós precisamos desenvolver esse hábito. Então, se nós não oramos por nós, fica difícil orar pelos outros. Então, precisamos orar por nós também. Tá bom? A sexta grande característica do verdadeiro cristão é ter a consciência de que a vontade de Deus está em primeiro lugar. Ou seja, faz planos, mas sabe que a resposta vem de Deus. A maioria de nós gosta de planejar, fazer as coisas, e às vezes quando planeja fazer essas coisas, Deus não faz parte da reunião. Deus não está em pauta. Nós nem consideramos a vontade de Deus. E Paulo tinha o desejo de visitar aqueles irmãos em Roma, mas ele tinha consciência que ele faria isso se Deus lhe permitisse. Então nós precisamos aprender, assim como o apóstolo Paulo, a fazer planos. Deus nos permite fazer isso. Mas nós precisamos entender que a vontade dele é soberana sobre a nossa vida, e se Deus decidir por um outro caminho dentro dos planos que nós fazemos, nós precisamos aceitá-los. Tá bom? Essa é a sexta característica. Sétima característica é que o verdadeiro cristão sempre tem algo de Deus para compartilhar. Essa fé que se desenvolve durante a nossa caminhada cristã, ela vai nos trazendo maturidade. E um homem como o apóstolo Paulo tinha muito o que compartilhar, tanto em termos de serviço, em termos de ensinamentos, em termos de testemunho de vida, em termos de palavra. Então sempre devemos ter algo de Deus no coração para poder compartilhar com aqueles que necessitam. Inclusive trabalho, oferta, seja o que for. Nós precisamos estar dispostos a nos colocar no lugar do outro. Então essa é mais uma característica do cristão. A oitava grande característica é que sempre temos o que aprender. Paulo disse para os crentes de Roma que ele queria se fortalecer por meio da fé mútua entre aqueles irmãos e ele. Então, mesmo Paulo sendo o maior teólogo, um dos maiores teólogos que já existiu, um dos maiores missionários que já existiu, um homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, ele dizia que ele tinha algo para aprender com aqueles irmãos de Roma. Enquanto nós, muitas vezes, achamos que porque sabemos meia dúzia de versículos de cor, somos melhores do que outros. E, infelizmente, isso acontece. É natural por causa da nossa natureza caída. Então, por isso que é necessário nós termos aquela intimidade que nós falamos antes, para que a gente possa ter consciência
que sempre há algo de Deus na vida do irmão para nós. Deus pode usar os outros para nos exortar, para nos ensinar, para estar nos trazendo uma palavra. E nós precisamos aprender isso. Tá bom? Nona grande característica, todo verdadeiro cristão sabe que é devedor. Mas como assim devedor? Não é como se você tivesse pego dinheiro emprestado com alguém e fosse devedor e tivesse a capacidade de pagar. Essa dívida que nós temos é aquela dívida que Jesus assumiu por nós na cruz. E nós não temos como pagar essa dívida. Tá, mas então como que a gente é devedor? A gente deve ser devedor em gratidão. É um querer buscar a Deus, um querer como se nós quiséssemos pagar a Deus de alguma forma, mas é ingratidão. Deus, eu tenho consciência de que eu não tenho como te pagar esse grande ato que tu fez na minha vida, mas eu quero te fazer algo para te mostrar a gratidão do meu coração. É isso que é se sentir devedor, sabe? Então Paulo se sentia dessa forma. E justamente porque ele se sentia devedor, é que nós olhamos para a 10ª característica do verdadeiro cristão, que é ele estar sempre pronto a pregar o evangelho. Paulo, assim como ele disse que se sentia devedor, ele dizia que quanto ao que concernia a ele estava pronto a pregar o evangelho. E nós devemos estar prontos também. Nós, em todos os estudos que nós falamos até agora, nós falamos sobre a postura de um homem diante de Deus, diante de Jesus Cristo, diante do chamado que Deus faz por meio de Jesus Cristo. Nós falamos sobre a postura diante do Evangelho de Deus. Na segunda ministração, nós falamos sobre 4 grandes verdades do Evangelho, de que o Evangelho se trata de uma promessa de Deus para nós, de que o Evangelho tem sua centralidade em Cristo, que a cruz de Cristo é o centro do Evangelho, que se nós tirarmos Cristo do Evangelho, não há Evangelho. Nós falamos que o Evangelho fala de um Deus que se humilhou, veio aqui, se fez carne, provou da pobreza humana e foi fiel até a morte de cruz. Falamos da verdade que esse Deus foi um Deus que foi exaltado. Então falamos sobre a ressurreição de Cristo, quando ele foi... quando nós vimos de fato que ele realmente era Filho de Deus, mas não como se a ressurreição desse esse valor para Jesus. Porque tu ressuscitou, agora tu é Filho de Deus. Não, na realidade a ressurreição é a grande prova de que Jesus é Filho de Deus. Então nós temos várias coisas para falar do Evangelho. Então hoje eu olho para nós, eu olho para a nossa vida e eu vejo que nós estamos prontos sempre a falar do Evangelho. Nós temos do que falar do Evangelho. E não só temos do que falar, como nós devemos. Porque é uma ordenança de Jesus. Ide, e batizar e ensinar no meu nome. Atos 1:8 fala que nós devemos ir, ser testemunhas de Jesus. Então é nesse sentido que nós precisamos estar prontos para pregar o Evangelho. Bom, então agora eu convido você a ler os versículos de 8 a 15 e buscar essas características do apóstolo Paulo. E depois olhar para si mesmo e verificar se existe algo que nós precisamos melhorar ou algo que nós não estejamos fazendo. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Até a próxima.